Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, falando sobre os últimos dias de Jesus ali em Jerusalém, desde o dia que ele entrou, no primeiro dia da semana, que foi no domingo, e vamos falar sobre o primeiro dia da semana seguinte, que foi que aconteceu também no primeiro dia da semana seguinte, depois que ele morreu. Mas hoje nós vamos falar sobre o sofrimento de Jesus. A começar pela traição de Judas, depois ele foi julgado injustamente, foi condenado. Você imagina a pessoa ser condenado à morte, sem ter feito nada. Então Jesus já passou por uma humilhação grande, Uma injustiça, uma calúnia. E aí, Jesus, o primeiro sofrimento de Jesus, antes de morrer, antes de ser também julgado, foi ali no jardim do Getsêmani, quando ele estava ali e ele sabia que ia morrer. Ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse o seguinte: olha, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Jesus estava dizendo que a alma dele estava muito triste e ele sabia que estava triste até a morte. Então Jesus foi entregue, recebeu muitos açoites, humilhação, pancadas, cuspida no rosto, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos que tinha ali naquela coroa perfurou ali a testa de Jesus. Os açoites que Jesus sofreu, e era um chicote, na ponta do chicote tinha umas pontas de osso, E quando o chicote pegava no corpo, rasgava. E cada açoite que ele, a seção de açoite que ele sofria, que foram 2 no mínimo, Cada açoite era 40 chicotadas menos uma. Era assim que eles faziam, Vamos dar uns açoites nessa pessoa, e era 40 chicotadas menos uma. Então ele sofreu esses açoites, ele sofreu pancadas, humilhação e carregando a nossa cruz. Você já parou para imaginar? Jesus carregar a cruz, o pecado do mundo caiu sobre ele. Então por isso que Jesus foi crucificado, porque todos os pecados do mundo, de toda a humanidade, foi para Jesus Cristo. Você imagine o peso, não da cruz, mas o peso dos pecados da humanidade caiu sobre Jesus. E Jesus carregou a cruz, foi colocado entre 2 malfeitores. E ali Jesus teve sede, Teve sede, você imagine. E a hora que Jesus estava morrendo foi exatamente na hora 9, 3 horas da tarde, com fome, com sede e tantos açoites que ele sofreu, Então Jesus na hora 9, ele realmente já estava sentindo que estava chegando a hora. E naquele momento que Jesus realmente olha para o Pai e diz: Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que fazem. E tem um momento que Jesus, que está realmente morrendo, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E Jesus morreu. Jesus morreu ao lado de 2 malfeitores. E a gente sabe que Jesus foi pregado com os cravos, com prego. E aqueles malfeitores foram apenas amarrados com cordas. Então você veja a humilhação, o sofrimento que Jesus passou, tudo isso por amor a nós e para pagar os nossos pecados. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho agora, depois dessa morte de Jesus, quando ele disse está consumado, e ali houve tremores de terra, O sol desapareceu, ficou tudo escuro, 3 horas da tarde, na hora 9, e houve tudo aquilo, houve tremores de terra, mas a cruz não caiu, porque aquela cruz estava Jesus Cristo, o Rei dos Reis, firme e forte. E ele ali não morreu, ele ali estava simplesmente vencendo o inimigo ali na cruz do Calvário. E nós vamos ver nas próximas mensagens sobre o que aconteceu depois que tiraram Jesus ali na cruz e foram sepultar ele ali em um sepulcro. Até a próxima mensagem, não perca, a próxima mensagem nós vamos ver o que aconteceu após a morte de Jesus Cristo e foi colocado no sepulcro. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.